Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, amado e amada. Vamos pregar hoje sobre adolescente, amizade, crianças, Deus trabalha enquanto dormimos e sobre família. Em homenagem aos dias das crianças, vamos pregar essa palavra, ouvir os anseios do Senhor Jesus, que quer transmitir a todos nós as palavras sobre essas pregações que eu mencionei, os amados e amadas nesse momento, denominados as servas do Senhor, a Igreja Novo Reino de Deus, os fiéis da palavra, todas as crianças e aqueles no mundo que não ouçam, não veem a palavra do Evangelho que será levada até ele, nos quatro cantos da terra, nesse momento, denominado amados e amadas. Que o Divino Espírito Santo desça sobre nós nesse momento e a sua luz ilumine todos nós, principalmente esse servo que transmite os anseios do Senhor. Peço nesse momento que nos abençoe, ilumine nossos caminhos na verdade da vida e expulse os maus espíritos que não venham fazer comichão na nossa mente para desviar a atenção e não ouvir os anseios do Senhor Jesus e do nosso Deus Pai. Nesse momento, em nome dele, iniciamos a pregação. O papel dos pais no aconselhamento dos adolescentes. Desespero de um pai. Por favor, dê um jeito, meu filho. Talvez os pais não articulem o seu desespero exatamente dessa maneira, mas esse é um apelo que muitas vezes está nas entrelinhas, quando procura aconselhamento para seu filho adolescente. É fácil entender esse desespero. Quer você seja ou não pai de um adolescente, você já encontrou adolescentes difíceis de se lidar, desafiadores momentos da vida. Quando as lutas de um adolescente parecem ir além daquilo que a nossa sociedade considera o comportamento normal de um adolescente, nós costumamos nos sentir incapazes, despreparados para lidar com certas situações. O cinismo, que não é bíblico. Em nossa sociedade, em nossas igrejas, existe uma atitude em relação aos adolescentes que é cínica e contrária à Bíblia. Esse cinismo diz: todos os adolescentes passam por um período de rebeldia, isso faz parte do seu desenvolvimento e eles precisam passar por isso. A geração mais jovem está deixando a igreja em massa. É um problema muito grande para o qual não temos respostas. Eu não entendo os adolescentes e não consigo me relacionar com eles. Os adolescentes não querem falar com ninguém da minha idade. Não temos nada em comum, diz uma criança. Não há como alcançar o coração de um adolescente. Ele já está muito influenciado pela cultura, pela televisão, pelas novelas, pelos filmes, pelas histórias, pelos desenhos. Os adolescentes não são capazes de seguir Cristo, eles são muito egocêntricos devido a esses programas que se tem. Talvez você possa adicionar a essa lista mais alguma atitude cínica de sua preferência. Para poder ministrar devidamente aos adolescentes, devemos nos arrepender do nosso cinismo e pensar biblicamente no que diz respeito aos nossos jovens. A perspectiva bíblica, na verdade, o adolescente pode estabelecer um relacionamento transformador com Jesus Cristo. Sua rebeldia pode ser alcançada pela palavra, pela Bíblia. Pela graça de Deus, podemos nos comunicar e relacionar com os adolescentes. E eles podem apreciar o relacionamento em busca de sabedoria, paz. Temos muito em comum com eles. Somos todos pecadores que precisamos de um Salvador. É muito maior o número de semelhanças do que diferenças entre nós.
Todos nós somos egocêntricos, a idade não altera isso. Muitos jovens chegam à fé em Cristo e querem caminhar na fé, em obediência, e muitos estão dispostos a ouvir como a palavra de Deus e o Evangelho lidam com o pecado e o sofrimento. O medo mantém muitos conselheiros e disciplinadores afastados do ministério com jovens. Aqueles que estariam de uma outra forma bem posicionados para disciplinar os adolescentes permitem, muitas vezes, que seu cinismo prevaleça sobre seu mandato para servir a geração mais jovem. Tito, capítulo 2. O medo faz com que os pais se esquivem de atuar efetivamente junto aos filhos. O medo faz com que os conselheiros errem o alvo no servir os jovens com seu ministério. O medo provoca maior desânimo e cinismo. O papel do conselheiro, se o medo mantém afastado do discipulado da geração mais jovem, quero encorajá-lo a repensar o seu ministério. É necessário entender qual é o seu papel na vida do adolescente. Em primeiro lugar, esses são alguns papéis que não pertencem ao conselheiro. O conselheiro não é o substituto do pai. O conselheiro não deve ser o principal discipulador do adolescente. O conselheiro não deve ser o único confidente do adolescente. O conselheiro não deve tomar partido ao lado dos pais nem do adolescente. Em segundo lugar, esses são alguns papéis que pertencem ao conselheiro. O conselheiro deve se posicionar ao lado de ambos, do adolescente e dos pais, quer os pais estejam ou não presentes no aconselhamento. O aconselhamento de adolescente enquadra-se na categoria de aconselhamento familiar. O conselheiro, em geral, não deve aconselhar o menor sem envolver os pais. O conselheiro deve dar esperança tanto para o adolescente quanto para os pais e mostrar que uma mudança é possível. Providenciar para que ambos as ferramentas espirituais e práticas para navegar nos anos da adolescência, seja o mediador quando necessário, explicar os princípios da Bíblia para buscar a paz e utiliza durante os encontros de aconselhar. O papel dos pais no aconselhamento dos jovens adolescentes. Pais, verifiquem sua posição, atitude de cinismo e sua forma de pensar na Bíblia, não na bíblica, mas no que diz respeito ao seu filho adolescente. Vocês devem se dar conta de que são os principais responsáveis pelo discipulado de seu filho. É certo que vocês procurem a ajuda de um conselheiro se estiverem inseguros sobre como lidar com seu filho adolescente. Mas vocês também devem estar dispostos a participar de forma dinâmica no aconselhamento, cooperando com o conselheiro. Vocês desempenham um papel importante na orientação do seu filho, que inclui os pontos a seguir, ainda que não se limite a eles. Vocês são mais do que amigos de seu filho. Seu papel dado por Deus é o papel de liderança e autoridade. Se vocês têm sentido dificuldade em seu papel de pai, fale com o conselheiro sobre isso e trabalhar em direção à mudança. Efésios capítulo 6, verso 4. Vocês não devem usar o aconselhamento como um castigo. Disciplina e castigo não são a mesma coisa. Vocês nunca serão bem-sucedidos em levar seu filho a um relacionamento com Cristo como castigo. Graças e disciplina operam muito bem juntas. Essas abordagens fará com que o seu aconselhamento de seu filho adolescente seja mais eficiente. Considere o conselheiro como um recurso para ajudá-los. Peçam ao conselheiro para auxiliá-los no tratamento dos problemas que há no seu próprio coração. Enquanto o seu adolescente está no processo
de aconselhamento. Sejam ensináveis, transparentes para o bem da sua família. Estejam dispostos a ouvir a verdade dita em amor pelo conselheiro. Sejam compreensivos. A comunicação é possível, mas vocês devem ter cuidados com as suas palavras. Fale palavras de encorajamento, edificação que possam ser usadas por Deus. Guarde seu próprio coração para que vocês não falem motivados por medo, desânimo ou raiva. Essas atitudes dificultam o processamento de aconselhamento. Provérbios capítulo 12, verso 18. Entendam que os adolescentes são capazes de compreender conceitos profundos. Não os subestime. Tanto vocês quanto o conselheiro podem orientar o adolescente. Provérbios está repleto de sabedoria para os jovens. Provérbios capítulo 1, verso 8. Aquilo que vocês veem como um problema do adolescente é, na verdade, uma oportunidade para o Evangelho. O Evangelho dirige-se a todo pecado e sofrimento. Quando o adolescente está enfrentando lutas, é o momento perfeito para ter essas conversas. Deus usa os nossos problemas em qualquer idade para revelar o nosso coração. O nosso coração de cada um de nós não é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Jeremias capítulo 17, verso 9. Pode ser difícil ver isso e mostrar em seu próprio filho, mas essa é uma visão mais bíblica do que culpar os homônimos e a idade pelas lutas de seu filho adolescente. Pense biblicamente. Não tome a luta de seu filho como algo pessoal. Considere suas próprias lutas e perceba que os adolescentes são apenas pecadores mais jovens. Vocês conseguem se relacionar com eles quando mantém isso em mente. Seu próprio coração também pode se inclinar ao egocêntrico, ao engano. Tenha em mente que o poder pode mudar. Vem de sua dependência diária de Jesus. 1 João capítulo 1, verso 8 e 9. Compartilhe a verdade em amor. Sejam misericordiosos, compassivos, ao invés de punitivos, legalistas. Lembre-se que o seu trabalho é ser fiéis a Deus, enquanto o trabalho de Deus é transformar corações. Vocês são instrumentos de Deus. Manter isso em mente fará com que o peso pareça mais leve à medida que vocês passam a confiar em Deus e não em si mesmos, para transformar seu filho adolescente. Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27. Esperança não tem limite de idade. Pais e conselheiro, é fundamental que vocês lidem com seu cinismo biblicamente. Há muito em jogo aqui. A esperança é o antídoto para o cinismo. E esperança requer tempo. Aproveite o tempo para oferecer esperança. Os pais devem dedicar tempo à família. Os conselheiros devem incluir o seu ministério, o aconselhamento de famílias. Tito capítulo 2, verso 1 e 15. Todos nós somos ensinados a instruir a geração mais jovem. Não se trata apenas de uma boa sugestão, mas em um mandamento bíblico. Há uma batalha espiritual sendo travada pelo coração de nossos jovens. O cinismo dá ao inimigo uma vitória. A esperança derrota o inimigo. Os adolescentes precisam saber que vocês estão ao lado deles e que vocês os amam, assim como Deus faz. Eles precisam saber que vocês acreditam no potencial que eles têm para seguir Cristo. 1 Timóteo capítulo 12, 4, verso 12. O coração de um adolescente deve ser o nosso foco principal como conselheiros, pais e disciplinadores. Se nos concentrarmos apenas na idade e na fisiologia, perderemos o alvo e não ministraremos bem ao adolescente no corpo de Cristo. Certa vez falaram que o cristão dizer que o objetivo no lidar com os anos da adolescência deve ser apenas sobreviver a eles. Esse tipo de cinismo gera desânimo e medo.
Deus nos oferece um caminho melhor. A espinha dorsal do aconselhamento bíblico e de qualquer outro ministério constantemente bíblico é a suficiência da Bíblia. Pais e conselheiros, se vocês acreditam que toda a Bíblia é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Então, porque muitas vezes age como se ela não se aplicasse a pessoas com idade entre 13 a 19 anos. É hora de nos arrependermos do nosso cinismo e nos dispormos a servir a geração mais jovem, nossos filhos, adolescentes. Temos que tratar nossos filhos adolescentes de uma maneira especial, dê autonomia a ele, dialogue sempre que possível, saiba limitar, mantenha contato com a escola, descubra os gostos dele, elogie as pequenas coisas, mostre sempre o seu apoio, seja também um amigo leal ao seu filho, exercite a paciência, seja maduro nos conflitos, busque entender as mudanças dessa fase do adolescente, desenvolva a inteligência emocional a ele, dê o exemplo a ele. A juventude é uma época super importante para o desenvolvimento humano em que ocorrem diversas descobertas, experiências únicas, mas para os pais nem sempre é fácil saber como lidar com adolescentes. Não é mesmo, pais? Mães, muitos deles acabam sobrecarregando os jovens ou deixando-os ansiosos, além de gerar um clima de descontentamento no lar. Embora possa ser desafiador, lidar com essa fase é importante ter uma boa dose de paciência e amor para encarar o momento. Quer conhecer algumas alternativas, amados e amadas, para entrar em sintonia, falar a língua dos jovens, entender como lidar com o seu filho na adolescência? Confira então 13 dicas para criar um relacionamento saudável com seu filho. Primeiro, dê autonomia a ele. A autonomia é o nome dado à capacidade humana de pensar por si mesmo e decidir o que fazer com a própria vida. Embora o adolescente ainda seja dependente de seus pais, é interessante trabalhar a autonomia, dando autonomia vigiada, mas sabendo o que ele está fazendo, de cada um deles, ainda que impondo alguns limites, estimular o pensamento crítico, o encontro das suas opiniões e até mesmo permitir que faça escolhas erradas, por exemplo, é fundamental para a formação de adulto consciente de que suas ações geram consequências e que por isso devem ser administradas, sejam elas positivas ou negativas. Assim, seu filho pode aprender com seus erros, exercitar as próprias cidadania, coisas que são cruciais para qualquer adulto. Portanto, deixe que ele tome algumas decisões e lide com as consequências cometidas pelos seus erros, boas ruins de seus atos. Segundo, dialogue sempre que possível. A conversa é sempre o método mais eficaz para garantir que a relação entre você e seu filho seja satisfatória. Nesses casos, vale a pena conversar sobre tudo, sempre com a mente muito aberta e com muita paciência. Lembre-se de que aquilo que o jovem não ouve de seus familiares poderão escutar em algum outro lugar com os amiguinhos, sem a garantia de qualidade, veracidade da mensagem e a verdade. É recomendado, por exemplo, que assuntos como estética do corpo, padrões de beleza sejam abordados em ambiente familiar,
com racionalidade, principalmente com a adolescente mulher. Afinal das contas, muitas vezes as redes sociais e os influenciadores transmitem comportamentos e referências inalcançáveis que podem afetar a autoestima do adolescente. Além disso, compulsão alimentar, distorção da imagem pessoal que leva a bulimia, bullying e outros problemas vivenciados nessa fase são fáceis de serem compreendidos pelo adolescente que, se não tiverem um diálogo saudável com seu familiar, seu pai, sua mãe, para assimilá-los e se livrarem corretamente deles, pode sofrer consequências graves. Para isso, demonstre uma abertura, compreensão e mostre que você consegue conversar sobre os mais variados assuntos, até mesmo os tabus, sem maiores problemas. Escute a opinião de seu filho e explique a sua, criando um debate saudável e construtivo entre pai, mãe, filho e família. Terceiro, saiba limitar. Como mencionamos, incentivar a autonomia é muito importante para os jovens. Afinal, eles precisam conhecer a si mesmos e saber qual é o seu lugar no mundo. Apesar disso, os limites também são fundamentais para o desenvolvimento dos adolescentes. Devem ser dados e respeitados, mas sempre com paciência e entendimento. Horários para voltar para casa, seguir uma rotina de estudo, cuidar da alimentação, por exemplo, são limites que devem fazer parte do dia a dia e levados a sério. Além disso, proibições também vale, especialmente quando se trata de álcool, cigarro e outros elementos inadequados à saúde. Todas as regras e os limites impostos, no entanto, devem ser explicados e até mesmo negociados, demonstrando que a relação entre familiares e filhos é respeitosa, ou seja, ser flexível e ceder em alguns questionamentos é muito importante e saudável. Demonstrar que o diálogo é o caminho para o entendimento, mas é importante ressaltar que, uma vez que as regras sejam definidas, precisam ser cumpridas integralmente. Os familiares devem ser exemplo comportamental. Por exemplo, grupos em redes sociais são muito comuns entre alunos e as famílias de comunidade escolar, mas deve ser usado com moderação, com cuidado para que não interfira nas lições da escola, que vão muito além do conteúdo pragmático. Os adolescentes são orientados a notar suas tarefas extras e sabem que, se não entregar o conteúdo, perderão pontos que pode ser precioso no final do ano na escola. Se eles baseiam seus atos nessas situações, seguem registrando suas atividades com o máximo de atenção e com comprometimento. Porém, se eventualmente se esquece disso e seus familiares decidem consultar a informação no grupo, no WhatsApp, por exemplo, estão demonstrando que existe atalho para burlar as regras e as consequências de seus atos. 4. Mantenha um contato com a escola. Conversar com a escola é uma ótima maneira de alinhar a sua comunicação com seu filho. Esse é o ambiente em que o adolescente não está sob o seu olhar. Assim, muitos problemas podem ocorrer, como bullying e outras situações. O diálogo com a escola é a participação dos pais na vida escolar. São fundamentais para observar se alguma coisa está ocorrendo e, então, conversar com seu filho sobre isso. Ainda é possível descobrir afinidades e utilizá-las para se aproximar ainda mais do jovem adolescente. É preciso lembrar que em instituições de ensino focada em crianças e adolescentes é natural que seus profissionais e colaboradores tenham amplo conhecimento e experiência
no trato com esse público e seus dilemas. Ou seja, eles trazem uma luz técnica ao relacionamento entre familiares e alunos que pode ser valiosa para o seu fortalecimento. Quinto, descubra os gostos do seu filho adolescente. Não sabe que seu filho gosta? Não consegue dialogar com ele por conta disso? Então esses são bons tópicos para começar a deixar as coisas mais divertidas. Lembre-se de que ser pai ou mãe não significa que não possam existir um momento de descontração. Eles são, na verdade, tão importantes quanto quaisquer outros. Converse sobre os gostos do seu filho em relação à música, séries, filmes e participe desses momentos. Faça maratonas de seriado, leia os mesmos livros ou dê uma chance aos seus álbuns preferidos. Criar essa conexão também é uma forma nostálgica de se lembrar de sua própria adolescência e até fazer dela um tema para vocês se divertirem juntos, não é mesmo? Além disso, quando criamos um laço emocional em nossa memória, empatia com as alegrias e as dores do seu filho será muito maior. Depois disso, vale também apresentar a ela as coisas de que você gosta, a ele as coisas do que você gosta. Quem sabe vocês não se tornam fãs de um mesmo artista. Sexto, elogie as pequenas coisas. Uma das principais queixas do adolescente é justamente a falta de elogio de seus pais ou responsáveis. Elogiar é uma forma de mostrar que você reconhece o esforço e acredita no potencial do jovem filho, além de deixar claro que ele está mandando super bem em determinados pontos, assuntos. Por isso, elogie mais. Se possível, busque algo para elogiá-lo diariamente. Pode ser desde o seu desempenho escolar até coisas mais simples, como o modo de que o cabelo está penteado naquele dia. Esse tipo de atitude fortalece a autoestima, deixando o adolescente mais confiante, seguro, mais próximo de você. Além disso, elogios são um dos pilares da disciplina positiva, que demonstra ser muito mais eficiente reforçar as boas atitudes do que apontar e punir pelos erros. Ou seja, valorizar os acertos dos adolescentes é uma forma de validar suas atitudes. E isso vale tanto para as notas escolares quanto para engrandecer suas atitudes de seriedade, solidariedade com idosos ou pessoas desassistidas na rua, ou os necessitados. Sétimo, mostre sempre o seu apoio ao seu filho adolescente. Muitas vezes os adolescentes acham que não podem contar com seus pais, sobretudo quando estão sob pressão. Isso leva a muitos erros que na maioria das vezes não são reportados aos responsáveis, pelo medo de repressão, punição, xingamento. Para evitar esse tipo de situação, que tal demonstrar que você sempre estará ali por ele? Converse sempre que possível. Reitere que ele pode contar tudo o que vocês resolverão, junto os problemas que surgirem no dia a dia no seu caminho. A adolescência é cheia de desafios sociais, emocionais e, claro, escolares, que separadamente já são confusos, mas no caso dessa fase, pode acontecer todos ao mesmo tempo. Ao demonstrar apoio, os familiares transmitem algumas lições importantes aos seus filhos. Por exemplo, a importância de encarar os problemas, como pessoas queridas podem ajudar em nossas vidas, o verdadeiro poder do engajamento e da motivação. Ou seja, são maneiras diferentes de iniciar e estabelecer um relacionamento com seus filhos, mas trazem bons resultados. Oitavo, seja também um amigo de seu filho. Sempre que possível, seja também um amigo. O trabalho dos pais não deve jamais ser desconectado da amizade que deve ser nutrida e cultivada entre você e seu filho adolescente. Ainda que façam parte de gerações
diferentes, nada impede que as duas partes busquem compreender uma a outra e se inserir em suas realidades. A amizade entre pais e filhos é importante, portanto, extremamente fundamental para que a relação seja mais forte e saudável. Nona, exercite a paciência. A adolescência é considerada uma das fases mais desafiadoras da vida de qualquer pessoa. Por isso, os familiares devem ter sempre em mente as tantas mudanças e sentimentos que são vivenciados nesse período pelos filhos adolescentes. Assim, é essencial exercitar a paciência de forma constante. Isso vai ajudar os jovens a manter a calma e a lidar com os desafios com mais tranquilidade. Quando os pais oferecem esse suporte, prestando solidariedade, fica mais simples administrar os conflitos físicos, emocionais. Um relacionamento harmonioso dentro da casa é o alicerce para que o adolescente também tenha paciência consigo mesmo e entenda que a fase é, de fato, passageira e duro. Seja maduro nos conflitos. Diante de qualquer situação de conflito, os familiares devem ter maturidade suficiente para dialogar abertamente com os filhos adolescentes. Muitos pais cometem atitudes prejudiciais que afetam a boa comunicação e a relação direta com seus filhos. Assim, existem ações que os pais devem se esforçar para evitar, como críticas, chantagens, constrangimento, excesso. Ou seja, é muito importante refletir sobre como você age de alguma forma negativa com o jovem para isso não abalar o convívio. Os conflitos sempre existirão de alguma forma. Ao invés de agir de maneira impensada, tenha mais atenção nos seus atos e sempre que possível, seja o exemplo que gostaria que seu filho seguisse. Busque entender as mudanças dessa fase. Também é essencial pensar sobre as mudanças que o adolescente traz para a vida dos jovens. Eles vivenciam uma série de desafios e pode ser, muitas vezes, difícil de compreender as oscilações de humor nessa fase da vida. No entanto, é interessante que os familiares se coloquem à disposição com uma escuta ativa para escutar, aconselhar e principalmente acolher. É importante manter a calma e ouvir o que o adolescente tem a dizer. Inclusive, evite criticar e fazer julgamentos, por isso pode fazer seu filho perder a confiança. Sempre que for conversar, seja calmo, educado, com paciência, sem falar o que pensa com agressividade, pois isso vai demonstrar que você está ali para ajudar e não para penalizar ou repreender seu filho. 12. Desenvolva a inteligência emocional do seu filho. É fundamental para ter uma boa relação com o adolescente. Com esse tipo de habilidade, fica mais simples entender os anseios e as dificuldades que o jovem vivencia nessa fase. Além de ter a oportunidade de se tornar um bom ouvinte, a inteligência emocional também auxilia a gerenciar os próprios conflitos internos. Dessa maneira, os pais podem se tornar verdadeiros exemplos de tranquilidade para os filhos. Sempre que for dialogar com o adolescente, avalie o seu comportamento e pensamentos a respeito do que ele diz. Até porque a forma como nos colocamos diante das pessoas diz muito sobre nós mesmos. Tenha em mente que a saúde emocional dos pais é essencial para o desenvolvimento equilibrado dos filhos adolescentes. 13. Dê exemplos. Sem dúvida, a melhor forma de educar é transmitir valores por meio de exemplos. Além do diálogo, é fundamental praticar hábitos e atitudes
positiva no dia a dia para manter o equilíbrio no relacionamento com o filho adolescente. Devido às dificuldades naturais dessa fase, alguns familiares tendem a agir de forma impulsiva, acabando para afastar o jovem do convívio em casa. Por isso, a melhor alternativa para evitar a situação é ser o parceiro que se coloca à disposição para crescer junto com o filho. Como podemos ver e entender como lidar com a adolescência não é assim tão difícil, não é mesmo? Seguindo os passos da dica, fica muito mais fácil dialogar com os jovens e deixá-los confortáveis e seguros. Essa aproximação faz com que as relações se estreitem e que você passe a ser visto não só como o responsável, mas como o amigo. Assim, o respeito é mútuo e tudo flui de maneira muito melhor. Lembrando que o ideal é que os pais se aproximem cada vez mais da escola para compreender como lidar com seu filho, sua filha, adolescente da melhor forma. Geralmente os educadores têm ampla experiência no assunto, podem até mesmo aconselhar os familiares com uma série de boas práticas. Amém, amados e amadas? Cuide de seus filhos o máximo. As amizades que vêm de Deus edificam nossas vidas. Amizades verdadeiras, de acordo com a Bíblia. A amizade verdadeira é baseada no amor de Cristo. Jesus é o nosso grande exemplo de uma amizade. Uma amizade verdadeira é muito valiosa. Muitos amigos são pessoas que têm coisas em comum e gostam da companhia um do outro. Podemos ter muitos conhecidos com quem nos damos bem, mas um amigo verdadeiro é uma pessoa mais chegada. Provérbios capítulo 18, verso 24, que diz: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo muito apegado que o irmão. Nossos amigos nos influenciam. A amizade verdadeira dura, não acaba facilmente. Algumas características da amizade verdadeira, segundo a Bíblia, são o amor. O amor é a chave para qualquer relacionamento. A verdadeira amizade é firmada no amor fraternal. Provérbios capítulo 17, verso 17, que diz: o amigo ama em todos os momentos e é o irmão na diversidade. União. Os amigos gostam de estar juntos e defendem um ao outro. A partilha de interesses ajuda a ficar mais unidos. Eclesiastes capítulo 4, verso 12, que diz: o homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Respeito. O amigo não é o meio para atingir o fim. Tem valor em si mesmo. A amizade verdadeira respeita o valor da pessoa e procura seu bem. Romanos capítulo 12, verso 10. Dedicam-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiro dar honra aos outros mais do que a vocês. Honestidade. A mentira destrói a amizade. O amigo diz a verdade em amor, mesmo quando o outro não vai gostar, para o seu bem. Provérbios capítulo 25, versos 5 e 6, que diz: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Ajuda. O amigo verdadeiro ajuda o seu companheiro quando sabe que está passando por dificuldade ou problemas. Provérbios capítulo 27, verso 10, que diz: não abandone seu amigo, nem o amigo do seu pai quando for atingido pela adversidade. Não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Confiança. Na amizade verdadeira não há lugar para inveja, fofoca, nem traição. O amigo verdadeiro não é perfeito, mas é uma pessoa confiável. Provérbios capítulo 16, verso 28, que diz: o homem perverso provoca dissensão e o que espalha boatos afasta bons amigos. Sim, Jesus, o amigo verdadeiro. A Bíblia diz que o maior amor é de quem dá sua vida por seus amigos. João capítulo 15, verso 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida por seu amigo. Jesus nos chama de seus amigos e nos ama, mesmo com todos os defeitos. Ele morreu
em nosso lugar, porque é o verdadeiro amigo e irmão. Por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos ser amigos de Deus. O pecado já nos separa quem é salvo da amizade com Deus. Isso significa que podemos ter um relacionamento de verdadeira intimidade, união, amor com Deus. Que privilégio! A amizade com Deus afeta a nossa amizade com outras pessoas. O crente conhece a verdadeira amizade da Bíblia, vai tentar seguir um bom amigo verdadeiro. João capítulo 3, verso 16 e 18, que diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida por nossos irmãos, né, servas do Senhor? Se alguém tiver recursos materiais em vez do seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinho, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e verdade. O perigo de amizades falsas. Assim como existem amizades verdadeiras, que são uma bênção em nossas vidas e servem para nos edificar, nos aproximar de Deus, também existem amizades falsas que podem nos afastar do caminho de Deus. Sim, esses amigos falsos podem nos corromper através das suas atitudes que vão contra a palavra de Deus. Tem amigos verdadeiros, amigos falsos que nos destroem. Seguindo então, amados e amadas, no segundo vídeo, amém?